Olha, o tema de hoje é um tema muito adequado para o momento, por isso que eu inspirei nesse tema. A fé transporta montanhas. Então, é um momento que nós precisamos muito dessa fé. Para ter esperança, para ter a certeza que tudo vai dar certo, não só para nós, mas para toda a humanidade. E vamos, então, à definição de fé. O que seria a fé? Fé, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Outra definição, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas. Todas as religiões têm o seu momento de fé. Todas. O que é uma religião? Religião é ligar. Ligar a Deus é caminho que leva a Deus. E todas têm a maneira de ter a sua fé, de chegar até o Pai. E a primeira das três virtudes próprias da teologia, fé, esperança e caridade. A fé está incluída a esperança e também a caridade, que depois nós vamos ver na frente que resulta no amor. Porque sem amor, de nada vale a nossa fé. Vamos ver, então, nesse momento, o poder da fé. Tem uma passagem de Jesus, de um senhor que estava com seu filho, que era lunático, que sofria muito, e ele falou para Jesus assim: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. E apresentei-o aos seus apóstolos e eles não puderam curá-lo. Então, e os apóstolos ficaram preocupados com isso. E perguntaram para Jesus: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então, vamos estudar também as dificuldades que as pessoas têm de ter uma fé verdadeira, sincera. Antes disso, eu quero falar uma coisa muito importante que está no Evangelho. Se nós perdermos a nossa fé, estaremos perdendo tudo. Aí não resta mais nada. Então, a fé nós temos que ter para nos mantermos de pé, para seguirmos em frente, em todos os momentos de nossa vida. Então, qual que é a dificuldade de não ter fé? Vem a má vontade, o egoísmo, as paixões orgulhosas, o fanatismo, o interesse material. Tudo isso prejudica a pessoa de ter uma fé verdadeira. Olha, fé é diferente de presunção. Não é uma presunção, não é uma suposição. É depositar mais confiança em Deus do que em nós mesmos. Os irmãos concordam com isso? Olha, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial
também na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tiveste fé. Aí vem uma fé robusta e a fé vacilante. Vamos ver qual que é a diferença da fé robusta e fé vacilante. Fé robusta é aquela fé que dá perseverança, a energia e os recursos para vencer os obstáculos. E a fé vacilante? Gera incerteza e hesitação. Não procura meios de vencer porque não acredita que pode vencer. Olha que maravilha é você ter uma fé robusta, é ter a certeza que tudo vai dar certo, que Deus está tomando conta de tudo, Ele está em todo o comando e Jesus está conosco. Uma fala maravilhosa de Jesus, consoladora, que ele fala: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. É consolador, né? Então, a fé robusta, ela demonstra lucidez, vislumbra o caminho e onde quer chegar. É uma fé que traz segurança, calma, sabe esperar por ter a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre sinal de força e confiança. Isso que nós devemos trabalhar, né, meus irmãos? É a calma, é a confiança que tudo vai dar certo, que tudo vai ser resolvido, principalmente nesse momento, que é um momento de teste para todos nós da nossa fé. E também, eu penso com certeza que Deus quer que nós nos aproximemos mais das coisas do Pai, que tenhamos uma fé robusta. E junto com isso, nós vamos ver mais na frente o amor ao próximo. Não tem jeito de termos a fé em Deus, uma fé robusta, sem o amor ao próximo. Agora, a fé vacilante é uma fé incerta que sente sua própria fraqueza. Alguém está com o microfone ligado. A fé incerta sente sua própria fraqueza, então. E quando é estimulada pelo interesse, torna-se colérica. A violência e a força denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando a pessoa parte para a ignorância, parte para a violência, ela não está mostrando uma firmeza, um amor verdadeiro. Ela está mostrando a fraqueza e a dúvida de si mesma. Outro exemplo de fé que Jesus nos mostrou foi no momento da mulher que sofria 12 anos com hemorragia. 12 anos, gente, não é só um dia ou dois, não, é 12 anos. E ela pensou assim, aquela multidão perto de Jesus, e ela pensou consigo mesma, se eu conseguir, ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E dentro daquela multidão, Jesus sentiu o toque dela na sua veste.
E quando ela tocou a veste de Jesus, ela foi curada naquele instante. Olha que maravilha. E ele falou para ela: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Está em São Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Então, o poder fluídico, mais a fé ardente, mais a fé dirigida ao bem, é o segredo da cura. Olha, vamos ver agora a fé religiosa e as revelações ao longo do tempo. Primeiro foi Moisés, que revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Porque naquela época as pessoas viviam adorando vários deuses, que não era o Deus verdadeiro. E Deus veio, com a sua misericórdia, mostrar a Moisés, principalmente os 10 mandamentos, e o Deus único que nós devemos amar sobre todas as coisas. E depois de Moisés veio Jesus, o Cristo. Acrescentou a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte. E os homens já estavam preparados para receber Jesus. Agora, um detalhe. Por que Jesus ensinou por parábolas? Porque naquela época como as pessoas conseguiriam entender os ensinamentos de Jesus. É assim que ele ensinava para as pessoas assimilarem os seus ensinamentos. Aí depois Jesus prometeu o Consolador. Qual que é o Consolador? O Espiritismo. Não fugindo e nem querendo colocar verdade e ser melhor ao falar do Espiritismo, mas o Espiritismo é a terceira revelação, que longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. É chamada a fé raciocinada. Você tem fé e sabe por que você tem fé. Não desfazendo de fé de ninguém, porque nós devemos respeitar. A fé, desculpa, eu estou usando o celular, mas me desculpe. Então, vamos continuar. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos ver sobre isso. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, se chocando com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, infelizmente, né? E a fé religiosa, e a fé não é exclusividade de religião. As pessoas, às vezes, não têm religião e têm fé. Qualquer um pode ter, até os mais refratários, desde que a busque com sinceridade. Qual que é a base? A base é a inteligência, mas crer e compreender. A fé não se prescreve nem se impõe. Em uns é nata, nasce com a pessoa. Em outros deve ser buscada. E quais os impedimentos de você ter uma fé verdadeira? O descaso,
medo de mudança forçada de hábitos, orgulho em reconhecer uma força maior e também a negligência. Vamos ver, a fé, também mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Quer dizer, a fé, você tem que demonstrar a sua fé, você tem que viver a sua fé. A esperança e a caridade são resultados da fé, que é igual o amor. Os irmãos concordam? Isso tudo está incluído no amor verdadeiro. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E é a base da regeneração. Quando sincera, é empolgante e contagiosa. Então, quando você chega perto de uma pessoa que tem fé, você sente aquela energia, a energia sincera que contagia. E a fé é o amar a Deus, mas sabendo por que o amais. E crendo nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Olha, crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, vamos ver agora a fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Uma coisa importante, gente, nós não podemos ficar inertes, sem fazer nada. Deus quer que nós tenhamos a fé que produz, que vai além. Olha, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Você vai, por exemplo, você vai montar uma empresa, algum empreendimento importante, primeira coisa é você ter fé, que vai dar tudo certo, que você vai ter sucesso, aí o sucesso vem. Aí se você começa a pensar o negativo atrai negativo. É como se fosse uma sintonia de rádio. Se você tem um pensamento positivo, você sintoniza com vários pensamentos positivos. Se você sintoniza negativo, você vai sintonizar com vários pensamentos negativos. E aí é que não vai ter o sucesso desejado. O homem de bem, crente em seu futuro celeste, isso aqui é importante, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé. Não há maus pendores que não chegue a vencer. O magnetismo, nós falamos sobre o magnetismo que faz parte da cura. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Olha, existe no mundo ainda, infelizmente, muitos conflitos em nome da fé. Por exemplo, no Afeganistão, fundamentalistas radicais muçulmanos e não muçulmanos. É um campo de batalha desde meados de 300 anos antes de Cristo. É muito triste, né? Na Nigéria, cristãos e muçulmanos, desde 2002. No Iraque, xiitas e sunitas. Israel,
judeus e muçulmanos. Sudão, muçulmanos e não muçulmanos, há 46 anos. Na Tailândia, budistas e muçulmanos. E no Tibete, Partido Comunista da China e budistas. Olha que é muito triste essa discordância e chega até a violência por causa da fé. Jesus quer uma fé unida ao amor, unido ao amor verdadeiro que Jesus ensinou, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Controle e fé. Tomemos a natureza como exemplo. Nós temos nós, eu e Deus. Aí depois vem eu e o outro. E acima de tudo tem Deus. Como que você vai ter a criação do hábito do seu dia a dia de ter a sua fé verdadeira? Primeiro o pensamento, depois o sentimento e depois, muito importante, o seu comportamento. O seu comportamento mostra a grandeza da sua fé. Então, quais são as nossas crenças? Vamos ver as nossas crenças limitantes. São uma espécie de desculpa para não fazer o que você realmente gostaria de fazer. Elas não mantêm na nossa zona de conforto e segurança. E são geradas por experiências, lógica equivocada, muita desculpa, medo. Você tem medo de quê? Se você tem fé. Vamos ver, então, como exercitar a nossa fé. Primeiro, muito importante, a prática do bem. Depois, a prática do bem sempre junto com o amor. E também o otimismo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Jesus falou, quando Tomé teve dúvida que Jesus tinha ressuscitado, e Tomé, eu não acredito, só se eu tocar nas chagas de Jesus. Aí Jesus mostrou as suas chagas e Tomé tocou as chagas de Jesus. E ele falou, bem-aventurados, vocês viram e creram, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, foi muito importante essa passagem. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso é muito importante. A fé tem que ser acompanhada de obras. É você sair da sua zona de conforto e procurar o irmão necessitado, o que bate na sua porta, sempre alguém está batendo na sua porta. É uma porta, entre aspas, pode ser no sinaleiro, pode ser numa casa que acolhe o irmão necessitado, né? Então, estejamos vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejamos homens de coragem e sejamos fortes. Por isso vos digo, que tudo o que perdides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa passagem está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. O Pai sabe o que nós necessitamos, está escrito também no Evangelho, mesmo antes de pedir. Mas o Pai quer a nossa humildade, quer que nós peçamos.
Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Peça também, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Também está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo. Ele foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Olha, meus irmãos, as duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. Lembra que Moisés várias vezes transformou pau em cobra para demonstrar a força para as pessoas. Teve a passagem também lá no Egito, várias vezes Moisés enfrentou lá o rei do Egito para tirar o povo que era escravo lá do Egito. Agora, a doutrina de Jesus, a de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. Em momento nenhum, Jesus discutia a sua palavra com ninguém. Ele apenas ensinava. Porque ele era especial. Ele falou, eu e o Pai somos um. Ele tinha conexão direta com o Pai, com Deus, nosso Pai. Agora, a terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, é a que nós vivemos, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver onde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Olha, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrerem. Então, a fé, hoje nós temos condição de entender perfeitamente tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós estamos num tempo, assim, bem especial para que nós possamos ter a nossa fé verdadeira, para nós termos essa mudança interior. Deixar o homem velho para trás e ser um homem novo, um vaso novo, como tem até uma música, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Olha, razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreendes que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui
opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então, Jesus, principalmente nesse momento que estamos passando, ele quer nossa fé verdadeira. E Jesus, pregando a fé, falou: por que temeis, homens de pouca fé? Essa passagem está também quando Jesus estava em um barco com os apóstolos, e aí começou uma tempestade. E os apóstolos, apavorados, acordaram Jesus: mestre, nós vamos morrer. Olha a tempestade. Então, Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha bem, e ele falou: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Neste momento que ele acalmou o mar. Agora vamos falar da fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. O que é verdadeiro na obscuridade, também o é à luz meridiana. A fé precisa de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, e ver e compreender. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Como nós já falamos, uns renatam, uns já nascem com aquela fé. E em outros dificilmente penetram. A fé cega já não é deste século. Ela, entretanto, se fará, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra, que nós acreditamos, nós espíritas acreditamos na reencarnação, né? Se nós não conseguimos ter fé nesta vida, certamente em outra vida nós vamos conseguir. Importante aqui também a parábola da figueira que secou. Os irmãos se lembram dessa parábola, né? Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Meus irmãos, a fé, também mãe da esperança e da caridade. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre elas construirdes? É aquela passagem: nós vamos construir nossa casa, que é abstrato, na areia ou forte na pedra, né? Se você tem fé, você vai construir a sua casa firme. Então, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é
visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Encontra palavras que atingem a nossa alma. Então, meus irmãos, tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Agora nós vamos ver a fé humana e a divina. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, o Cristo a exalçou como poderosa alavanca. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E ainda que tivesse, essa passagem é de Paulo, gente, essa passagem eu acho maravilhosa. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. O amor, meus irmãos, é a maior força do universo. É muito importante nós trabalharmos esse amor no nosso coração. Para aqueles que têm fé em si e nas coisas, só existe positividade. Em todas as circunstâncias, há apenas oportunidades e tesouros. A cada momento, há uma necessidade interior em descobrir estes tesouros e fazer melhor uso deles. Quando somos capazes de avançar com fé, somos incentivados a dar o nosso melhor em todas as situações. Somos capazes de usufruir os melhores frutos do esforço que fizemos. Fé nos dá coragem para prosseguir em tempos difíceis. Fé nos dá poder para trazer constante mudança e progresso em nossa vida. Então, meus irmãos, eu vou pedir licença para ler no Evangelho, completando aqui, sobre a fé, que eu achei também muito importante. Talvez até esteja repetindo alguma coisa que nós já falamos. Olha, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata de melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos.
nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Noutra excepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Então, meus irmãos, nesse momento, então, estou encerrando o nosso estudo sobre a fé, porque eu achei esse tema maravilhoso para esse momento. E então, eu vou, para encerrar, cantar uma musiquinha, que eu gosto de cantar, os irmãos sabem disso. Fui evangelizadora há muitos anos, e a música é a nossa maneira também de oração, do amor a Deus e também ao próximo. Estou um pouco emocionada, vamos ver. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor, Senhor. Te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos teus cuidados, Senhor. Fica comigo, Senhor. Senhor, olhe para o céu. Obrigada a todos. Peço desculpa por alguma falha e passo a palavra. Maria Inês, muito obrigada por esse momento. E eu quero te pedir, Maria Inês, espera aí, não vai não. Maria Inês, está me ouvindo? Estou. Por favor, por gentileza, faça para nós a prece de encerramento. Faço sim. Obrigada. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, todas as bênçãos recebidas, que são imensas, e pedir também que tenhamos fé em todos os momentos, que fortaleça a nossa fé, Senhor. Pedimos a proteção nesse momento para as nossas famílias e principalmente para toda a humanidade. Então eu vou fazer de todo o coração a prece de Cáritas,
que eu gosto de fazer para toda a humanidade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela-guia, o doente o repouso, o órfão o pai, o aflito a consolação. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a esperança. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força. Ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Então, oferecemos esta prece aos pés de Jesus, do Divino Pai Eterno e da nossa Mãe Santíssima, que nos proteja nesse momento, que nos abençoe. Abençoe a todos, principalmente aqueles que mais necessitarem. Que assim seja.